Após termos abordado os diferentes recursos no Moodle, neste vídeo iremos focar a nossa atenção nas diferentes atividades do Moodle. Então, nós vamos, além de ver o que são as atividades Moodle, vamos também conhecer todos os tipos de atividades que já vêm pré-definidas no Moodle. Então, afinal, o que são estas atividades Moodle? Basicamente, uma atividade Moodle é um item dinâmico com o qual o aluno pode interagir. Ao contrário dos recursos que eram materiais estáticos, uma atividade é algo com que o aluno pode interagir, como por exemplo, utilizar um fórum ou enviar um ficheiro ao professor. Na verdade, são estas atividades que são a grande mais-valia da plataforma Moodle, uma vez que a disponibilização de recursos é possível em diversas plataformas ou páginas web, mas a utilização destas atividades é o que realmente torna o Moodle único. Tal como os recursos, existem vários tipos de atividades e o administrador até pode instalar alguns tipos diferentes além dos que já estão pré-definidos. Estas atividades, tal como os recursos, são adicionadas nos tópicos centrais, desde que o modo de edição esteja ativo. Então, explicando a forma como vamos abordar estas diferentes atividades, vamos focar as atividades uma a uma, ou pelo menos as mais importantes, e vamos ver um exemplo da utilização de cada uma destas atividades. Então, nós temos aqui vários exemplos, e neste caso vamos começar, não pela importância, mas simplesmente por ordem alfabética. Portanto, existem vários tipos de atividades. Estas aqui são as que já vêm instaladas com a plataforma Moodle. Existem 14 atividades diferentes. E neste vídeo nós iremos focar mais a nossa atenção em 12 delas. Então, começando pela atividade de base de dados. Esta atividade permite criar, gerir e procurar informação numa base de dados. Aqui o utilizador normal, o aluno, pode introduzir dados numa tabela de uma base de dados. A forma como os dados são vistos pode ser formatado pelo professor da disciplina. Então, vendo um exemplo de base de dados, temos aqui uma base de dados simples. Já agora, base de dados não é o melhor nome para esta atividade. Se fosse tabela, seria mais indicado, uma vez que base de dados implica a ligação entre várias tabelas. Então aqui há várias formas de visualizar os dados que já foram introduzidos. Temos a forma de lista, em que são listados todos os registros já introduzidos. Neste caso tínhamos 2. Ver registro, conseguimos ver um registro individualmente, e há aqui uma forma de navegar entre os vários registros. Depois temos outras opções como pesquisar, exportar, etc. Neste caso vamos só ver a adicionar registro. Adicionar registro permite a qualquer utilizador, incluindo os alunos, introduzir qualquer coisa. Por exemplo, vamos escrever aqui qualquer coisa. Depois até podíamos enviar um ficheiro, e todos estes campos são definidos pelo professor da disciplina. E também é ele que decide se os campos são obrigatórios ou não. Portanto, neste caso inserimos um terceiro registro e ele fica junto aos outros dados já introduzidos anteriormente. Só uma nota para adiantar algo que iremos abordar mais tarde, é que é possível que o professor defina que qualquer utilizador possa introduzir os dados, mas só ficam visíveis após ele próprio os aprovar. E esta é a atividade base de dados. Então, continuando, para a próxima atividade temos a atividade chat. Portanto, esta é bastante óbvia. Basicamente permite aos alunos participarem numa sessão síncrona de chat. Ou seja, os alunos e o professor têm que estar todos à mesma hora, usar a mesma atividade e, portanto, conseguem enviar mensagens uns para os outros. Neste caso, vamos fazer só um teste só com um utilizador. Portanto, vamos entrar no chat. O chat faz surgir uma janela à parte. Portanto, aqui funciona como um serviço de mensagens instantâneas.
e, portanto, os utilizadores irão surgir aqui deste lado. Então, passando à próxima atividade. A próxima atividade é a atividade de ferramenta LTI. Esta é uma daquelas que nós não vamos abordar com muita atenção, uma vez que esta é uma atividade que implica a existência de um conteúdo já criado fora da plataforma. Portanto, acaba por funcionar um bocadinho como o pacote IMS que vimos nos recursos. Portanto, é algo criado fora. A atividade fórum, esta é uma das mais úteis para o ensino à distância, que permite aos participantes ter discussões em modo assíncrono. O que é que isto quer dizer? Ao contrário do chat, que tem que estar todos na mesma sala ao mesmo tempo, num fórum, cada utilizador pode deixar lá a sua mensagem para os restantes irem ver quando entenderem. Uma particularidade dos fóruns no Moodle é que qualquer participante pode subscrever um fórum, se o professor assim o admitir, e esta subscrição implica que os utilizadores que subscreveram o fórum recebam mensagens de e-mail após qualquer mensagem colocada nesse fórum. Portanto, isto é muito útil para os utilizadores não terem que estar constantemente a consultar o fórum para ver se existem mensagens novas. Então, vendo aqui o nosso exemplo de fórum, temos a possibilidade de criar um novo tópico, portanto, uma nova discussão, ou simplesmente abrir um tópico de discussão já existente, ler o que lá está e eventualmente responder à mensagem, se assim o entendermos. Uma funcionalidade simpática destes fóruns Moodle é que as mensagens, ou melhor, as respostas são identadas de forma a que se consiga perceber qual é que foi o ritmo da conversa e esta resposta em si a que tópico inicial é que se refere. Portanto, esta é a atividade fórum. De seguida temos a atividade glossário. Basicamente permite aos participantes e ao professor criar e manter uma lista de termos e definições tal e qual como um dicionário. Portanto, tal como na base de dados, os alunos podem participar na construção deste glossário. Neste caso vamos ver aqui este exemplo de glossário, que o outro não tinha nenhum termo. Portanto, temos a possibilidade de escolher qual a letra que queremos ver. Neste caso estamos a ver tudo. Portanto, os termos surgem por ordem alfabética e qualquer utilizador pode introduzir os seus termos, caso o professor assim o entenda. Depois, esta atividade ainda tem mais algumas funcionalidades muito interessantes que iremos abordar quando tratarmos desta atividade em particular. De seguida temos a atividade inquérito. Basicamente permite a criação de inquéritos configuráveis, ou seja, o professor escolhe quais as perguntas e o tipo de resposta a que pode ser dado e no final são criados uma estatística das respostas que os vários utilizadores deixaram. Então vamos experimentar aqui o nosso inquérito. Portanto, neste caso, eu como estou como professor, eu vejo isto de uma forma ligeiramente diferente, mas neste caso também posso responder às questões. Portanto, isto seria um formulário muito simples, simplesmente com duas questões. Então vamos aqui responder. E vamos submeter a resposta. Portanto, neste caso, os alunos não verão as respostas, a não ser que o professor assim o entenda. Portanto, só o professor é que verá as várias respostas que já foram dadas. Então, vamos continuar. Em relação à atividade de inquérito pré-definido, esta não vamos precisar de ver. Basicamente, permite utilizar diferentes tipos de inquéritos que já estão construídos e estes inquéritos são feitos especificamente para avaliar a aprendizagem em ambientes online. Portanto, há uma série de 5 inquéritos pré-definidos. É só uma questão de escolher depois o que pretendemos. A atividade de lição. Esta é uma atividade muito interessante que permite criar uma
um fluxo um fluxo de aprendizagem que os alunos vão seguir um determinado percurso. Eles até podem escolher qual a próxima lição e depois é possível testar os conhecimentos adquiridos colocando uma questão a partir da qual, se o aluno acertar, passa à próxima página e, se errar, continua na mesma. Portanto, esta é uma atividade que dá algum trabalho a construir, mas o resultado é muito interessante. Neste caso temos aqui uma muito simples. Então, basicamente, temos aqui duas opções para o aluno escolher o que é que quer fazer. Neste caso vamos escolher a primeira opção. Depois é possível ter páginas só com texto, em que simplesmente há o botão para continuar, ou terminar uma página com alguns conteúdos e apresentar uma pergunta. Neste caso é uma pergunta de correspondência, e se por acaso o aluno acertar, neste caso estou a responder ao calha, se o aluno acertar, passa para a próxima página, e se falhar, continua na mesma, que foi o caso. Então neste caso vamos responder com mais atenção. Então agora vamos submeter. E aqui iremos passar à próxima página, que poderia ser mais uma página com pergunta. Neste caso é simplesmente o final. Então, mais uma atividade. Temos a atividade de pacote SCORM. Esta também é uma daquelas atividades que implica que exista conteúdo criado fora da plataforma Moodle. Portanto, isto é um standard, é um pacote standard de conteúdos. Portanto, também não vamos abordar este pacote. De seguida temos a atividade de sondagem. Esta é uma atividade muito simples, na qual o professor pode colocar uma pergunta de escolha múltipla para os seus alunos. Depois os resultados podem ser publicados ou não, consoante o que o professor entender. Então, neste caso, vamos testar aqui a nossa sondagem. Em versões anteriores do Moodle, o nome desta atividade não era sondagem, era referendo. Então, neste caso, temos aqui 4 hipóteses. Vamos escolher a mais óbvia e vamos gravar a resposta. Por defeito, os resultados não estão visíveis, mas o professor pode mostrar os resultados após as respostas ou até antes das respostas. De seguida temos a atividade de teste. Portanto, esta atividade, tal como o nome indica, permite criar um teste com diversos tipos de perguntas, e cada tentativa dos alunos é avaliada automaticamente, portanto, poupando muito tempo a quem deveria avaliar o teste. Então, vamos experimentar aqui a nossa atividade de teste. Neste caso é um teste apenas com 3 perguntas. Depois, em termos de opções de avaliação, existe uma grande panóplia de opções que o professor pode escolher. Então, aqui vamos responder. Esta respondemos ao calho e esta também. Neste caso, é um teste só com 3 perguntas. O aluno depois pode submeter, portanto, é feita aqui uma verificação se o aluno tem a certeza, e será apresentado o resultado se o professor assim o entender. Pronto, neste caso, falhei todas, incluindo esta aqui, porque a palavra não ficou bem escrita. Então, esta também é uma atividade que poderá ser muito útil para qualquer professor. De seguida, temos provavelmente a atividade mais útil, que acaba por ser mais utilizada pelos alunos, que é a atividade de trabalho. Com esta atividade, os alunos podem submeter trabalhos, pode ser através de um ficheiro, ou podem escrever a própria resposta na atividade, e depois os professores podem aceder aos ficheiros ou às respostas dos alunos na sua globalidade, e portanto depois poderá fazer a avaliação desse trabalho. Então vamos ver aqui o nosso exemplo de trabalho. Neste caso, este é um trabalho em que os alunos, ao clicarem no botão enviar trabalho, podem anexar um ficheiro para o professor. Também é possível
colocar uma opção para permitir o envio de mais do que um fecheiro. Portanto, também há aqui várias opções disponíveis para o professor. De seguida temos a atividade wiki. Um wiki, para quem não conhece, é um documento que pode ser criado e editado colaborativamente com vários utilizadores. Portanto, e aqui é um wiki que funciona dentro da nossa disciplina. Portanto, estes wikis até podem ser preparados para serem utilizados individualmente pelos alunos, em que um aluno, sempre que entender, pode ir melhorando o seu documento. Qualquer tipo de wiki mantém sempre um histórico com as várias alterações que os alunos possam ter feito nesse documento. Então, aqui no nosso exemplo do wiki já temos qualquer coisa escrita. Portanto, já temos aqui. Também é possível criar links para outras páginas de documentos e qualquer utilizador pode fazer isto. Neste caso, temos um link vermelho e um azul, quer dizer que o link azul já tem conteúdo e o link vermelho, o link está criado, mas a página ainda está em branco. Portanto, poderia vir agora um utilizador e editar esta página, ou clicar neste link vermelho e editar a página que ainda não está construída. Portanto, isto funciona também de uma forma muito simples, que depois também iremos abordar num vídeo mais à frente. E finalmente, a última atividade, a atividade workshop. Esta é provavelmente uma das atividades mais interessantes para ensino à distância, especialmente se for para disciplinas com muitos alunos e que o professor não tenha capacidade para avaliar o trabalho de todos. Então, basicamente, o que esta atividade permite fazer é pedir aos alunos que enviem os seus trabalhos e que depois eles façam a sua própria autoavaliação e que avaliem os trabalhos dos outros colegas, baseando-se nos critérios definidos pelo próprio professor. Portanto, depois os alunos têm acesso aos trabalhos dos seus colegas, ou pelo menos aos trabalhos de parte dos colegas, e depois só têm que ir preenchendo um formulário para que depois a nota seja calculada. Portanto, esta atividade funciona de uma forma muito interessante e que depois iremos abordar com mais atenção noutro vídeo. Então vamos só ver aqui o exemplo do workshop. Este aqui, infelizmente, não dá para vê-lo a funcionar, uma vez que implica o professor e vários alunos envolvidos. Aqui só estou a mostrar do ponto de vista do professor para verem que é uma atividade que tem várias fases. Portanto, a fase de configuração da própria atividade, a fase de envio dos trabalhos, que será aqui que os alunos vão enviando os trabalhos, depois a fase da avaliação, em que os alunos se vão autoavaliar e vão avaliar os outros. Depois temos a fase de cálculo da avaliação, em que o professor vai ativar o cálculo automático das notas, e depois, simplesmente, quando a atividade já está fechada e os alunos poderão ver as suas notas. Portanto, esta é uma atividade muito, muito interessante. Bom, em relação às diferentes atividades do Moodle, estas são as pré-definidas. Existem muitas outras que podem ser instaladas pelo administrador. Nos próximos vídeos iremos abordar cada uma destas atividades e iremos abordar apenas uma em cada um dos vídeos.